Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas da manhã, hoje é dia 11 de setembro de 2024, quarta-feira, e está começando mais um Primeiro Jornal, programa de número 103. Em primeiro lugar, bom dia, Juliana Marques, tudo bem? Bom dia, Ellen, tudo bem? E você? Tá tudo certinho, vamos caminhando aí, né? Vamos sim. Hoje é dia 11 de setembro e hoje é comemorado o Dia do Árbitro Esportivo, um profissional que leva sua paixão pelos esportes a um nível altamente técnico para se fazer valer das regras da forma mais justa possível. O conhecido juiz, no Brasil, está presente em muitas áreas, sempre vistoriando e intervindo quando necessário. O dia 11 de setembro é também uma data marcante para a história mundial, pois nesse mesmo dia ocorreram 2 grandiosos atentados terroristas, um em 1973, no Chile, e outro em 2001, nos Estados Unidos. No Chile, as forças que promoveram um golpe militar no país derrubaram o governo de Salvador Allende, instauraram um regime ditatorial comandado por Augusto Pinochet. Já nos Estados Unidos, aviões foram lançados contra as torres do World Trade Center e falaremos mais sobre esse acontecimento hoje aqui no Primeiro Jornal. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído pela Lei 8.078, sancionada em 11 de setembro de 1990 pelo então presidente Fernando Collor de Mello. E responsável pela cobertura de 25% do território nacional, o Cerrado comemora seu dia hoje também. O Cerrado é o segundo maior bioma em área da América do Sul. É, inclusive, o ecossistema predominante aqui em Botucatu. Muito importante também, né? Inclusive nessa época de queimadas. Sim, valorizar esse bioma. É bom a gente saber também o que faz parte do ecossistema da nossa região, né? E muitas cidades comemoram o aniversário hoje, muitas, a lista é enorme, com destaque para Lagos dos Gatos e Arco Verde, Pernambuco, Itapuí e Marabá Paulista, no estado de São Paulo, Itaú de Minas, em Minas Gerais, e Jangada, no Mato Grosso. Agora vamos às manchetes do dia. SESI Judô conquista 8 medalhas em final do Campeonato Paulista Sênior. Macaé Evaristo assume ministério com baixo orçamento, mas com programas e comissões de interesse do PT. São Paulo tem a pior qualidade de ar pelo segundo dia consecutivo entre grandes cidades do mundo. Brasil é o segundo país que mais reduziu investimento público em educação. E hoje conversaremos com o organizador de eventos, Carlinhos Romagnoli. E também falaremos por telefone com o tripulante de navio de cruzeiros, Sérgio Pirajá. Agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo, porque eu não sei se você percebeu, Juliana, mas essa noite fez calor, mas agora de manhã já estava um ventinho mais gelado. Olha, eu não senti ventinho nenhum. A única coisa que eu percebi foi acordar de novo com essa fumaça no céu que eu não aguento mais. Isso realmente tá complicado. E hoje a previsão do tempo é com Tata Mello. Bom dia, Tata. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ju. E realmente a gente não vê mais o céu azul, né? E hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens ao longo do dia, noite de céu limpo. Limpo mais ou menos. A temperatura mínima é de 21 graus, mais alta em relação a ontem, e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar varia entre 21% e 39%. Nos próximos dias, a partir de sexta-feira, uma nova frente fria se desloca em direção à região central do Brasil, trazendo alívio temporário para algumas áreas afetadas por calor extremo e fumaça densa. No entanto, o sistema não será capaz de dissipar completamente o bloqueio atmosférico responsável pela onda de calor que afeta grande parte do país. Assim, após a passagem da frente, as temperaturas voltarão a subir. A passagem dessa frente fria trará chuva para o sul, centro-oeste e sudeste. Já no sudeste, o sistema favorecerá a redução do calor extremo, com ênfase em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, onde as temperaturas devem ficar ainda mais amenas. Então vai vir aí uma frente fria, a gente pode esperar, vai trazer um alívio temporário, mas também não vai ser tão suficiente, né? Sim, já vai voltar a esquentar de novo logo depois. A gente já vai continuar sentindo muito calor, não vai chover tanto assim. Ou seja, mal a gente respira um alívio e já faz calor de novo, né?
Sim, tá bem complicado. E esse tempo seco, umidade do ar variando entre 21% e 39%. Não, isso daí tá absurdo É já. muito baixa. A gente deveria ter no mínimo a partir de 50% para ser considerado adequado para a saúde. E a gente percebe isso na hidratação nossa, né? A Sim. gente bebe água e a sede não passa nunca, a boca continua seca. Fora o nariz que fica incomodado, garganta que fica incomodado. Eu tô toda incomodada. Com esse calor, eu tô toda incomodada, por inteiro. É bem difícil. Hoje de manhã eu vi um vídeo de um homem falando assim, gente, vocês não estão surtando com essas condições climáticas e a gente parece que não pode fazer nada, né? Não tem o que fazer. Não tem como refrescar, não tem como instalar um ar-condicionado dentro do nosso corpo, nada. A gente assim. tem que cobrar as autoridades, né, de tomarem as decisões certas nessa crise aí. E ainda falando em previsão do tempo, a notícia inusitada de hoje, né, a nossa notícia curiosa, tem a ver um pouco com isso também, porque um vendaval causou um fenômeno curioso numa cidade chinesa. Partes da China tiveram o agosto mais quente da história e para tentar amenizar o calor, as autoridades usaram mísseis semeadores de nuvens para fazer chover artificialmente. Mas um temporal nesta segunda-feira causou desinformação e um fenômeno curioso. Uma chuva de roupas íntimas. Assim que a estratégia do cloud seeding foi aplicada, choveu na cidade. Contudo, uma forte tempestade de vento com rajadas de até 122 km por hora se abateu sobre uma cidade chinesa. Com isso, vídeos mostrando sutiãs, cuecas e meias voando pela cidade ou ainda presos nas árvores ou caídos nas ruas começaram a pipocar em redes sociais chinesas, como Weibo, segundo o jornal The Guardian, que exibe imagens. A explicação até agora é de que o vento arrancou as roupas dos varais dos apartamentos. O governo nega que o temporal tenha relação com a semeadura de nuvens. Dezenas de milhares de comentários foram postados na Weibo, onde mais de 7 milhões de pessoas visualizaram a hashtag Crise da roupa íntima. O vice-diretor do Escritório de Modificação Climática disse que os ventos, que também derrubaram outdoors e árvores, foram uma convecção natural e não causados pela propagação de nuvens, conforme relatado pelo jornal britânico. Isso me lembrou o filme Tá Chovendo Hambúrguer. Ah, eu amava esse filme. Né? Ao invés de chover comida, choveu roupa íntima. Olha que diferente. Agora chuva, não vem, né? Chuva de água? Não, essa daí é rara agora. Agora a gente vai saber a notícia viral. O que o pessoal tá falando na internet aí, Tata? Vamos ter duas hoje. Opa! Primeiro, uma mulher ganha direito à pensão alimentícia para cachorro após a separação em Minas Gerais. Uma mulher conseguiu na justiça o direito de receber pensão alimentícia do ex-companheiro para o seu cachorro de estimação em Minas Gerais. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira pelo TJMG. Foi proferida pela primeira vara civil da comarca de Conselheiro Lafayette, que reconheceu o vínculo afetivo entre os dois e o animal. A decisão revela ainda o que foi levado em consideração no tribunal e qual o valor do ex-marido que o ex-marido terá que pagar. Gente, isso é inusitado, hein? Ele tendo que pagar a pensão pra cachorrinha. Sim. É porque hoje em dia Meu os Deus. pets são como filhos, né? A gente Realmente, tem que considerar. mas Eu pagar acho uma super justo. pensão, eu acho complicada essa situação. Porque se ela conseguiu, mais pessoas também podem Tem conseguir. cachorro que É verdade. herdeiro de herança, por que não? É, Pensão. Não, definitivamente a gente tá entrando numa outra época, assim, dos Aham. pets. com certeza. É uma nova era. E agora parece imagina se tiver disputa de guarda pelo cachorro, por exemplo. É. Não eu que fico com o cachorro, Mas você já que fica no teve. final de semana. Mas já teve esse tipo de disputa de guarda pro pet, não só cachorro, mas gato também, já teve, já conheço histórias, viu? A gente tá evoluindo aí pra esse caminho. Fazer a guarda compartilhada, né? 15 dias com Isso. um, 15 dias com o outro. Tudo bem que o animalzinho deve ficar maluco com isso, mas Aham. enfim, tudo bem. E a segunda viral... sim, tem mais uma, né? A Deolane tem prisão domiciliar revogada após descumprir medidas cautelares e volta para presídio. A Justiça revogou a prisão domiciliar da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. A influenciadora chegou às 13 horas no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão e foi informada da revogação. De acordo com o Tribunal da Justiça de Pernambuco, a
A justificativa foi que o fato da Deolane ter descumprido medida cautelar imposta pelo judiciário pelas regras determinadas pelo TJPE, a influenciadora não podia se manifestar por meio das redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. Dessa forma, Deolane Bezerra segue para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, o IML, no bairro de Santo Amaro. Inicialmente, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a influenciadora seguirá para a colônia penal feminina de Buíque, no agreste do estado. O TJPE informou que, por meio de nota, que os autos permanecem em sigilo para proteger a intimidade dos demais investigados e que qualquer manifestação relacionada no caso será feita exclusivamente nos autos e acessível para apenas partes envolvidas. Deolane estava detida desde segunda-feira na colônia penal feminina do Recife, no bairro de Iputinga, na zona oeste da capital, de onde saiu monitorada por tornozeleira eletrônica. No presídio, a mãe de Deolane, Solange Bezerra, permanece presa após ter pedido de habeas corpus negado. Além de não poder se pronunciar publicamente, a influenciadora também foi proibida de ter contato com os demais investigados e deveria permanecer em casa todos os dias da semana, incluindo os fins de semana. A revogação do presídio domiciliar foi comunicada a Deolane no início da tarde, na 12ª Vara Criminal. Segundo informações apuradas pelo G1, Deolane havia sido beneficiada pelo artigo 318-A do Código Processo Penal por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiências. A empresária é mãe de uma menina de 8 anos. Além dela, foram beneficiadas com o direito Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, e Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, irmã de Darwin, e sócia dele em uma das empresas investigadas. O descumprimento da decisão judicial por Deolane Bezerra aconteceu logo após ela deixar a colônia penal feminina. Cercada por jornalistas e por pessoas que aguardavam do lado de fora, a influenciadora falou que considerava a prisão criminosa. Ou seja, ela descumpriu uma medida cautelar assim que ela saiu, assim Sim. que ela foi liberada. Não só uma, mas duas, né? Porque ela postou foto nas redes mas uma sociais. foi imediatamente depois. E sendo influenciadora, era praticamente inevitável, né? Que ela não quisesse falar nas redes sociais, manifestar. mas não podia, né? E essa história ainda vai... Como diz o Márcio, vai dar muito pano pra manga. É a novela, né? É uma novela. Que a gente já tá acostumado a ver. E tá todo mundo falando sobre isso, né? Porque é uma influenciadora muito grande do Brasil, Sim. que foi presa e que tá contestando isso, né? Fora essa operação aí, que já prendeu outras pessoas também. Já prendeu aviões, carros de luxo e tudo mais, né? Pois é. Prever FM 6h13. Esporte. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na 8ª rodada, eu não queria dar essa notícia. Mas ontem o Brasil voltou a perder nas eliminatórias. Nessa terça-feira, a seleção brasileira foi derrotada por 1-0 pelo Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Em mais um jogo ruim do Brasil, o autor do gol da vitória paraguaia foi Diego Gomes. E após cruzamento afastado, o volante aproveitou o rebote, cortou o zagueiro e acertou um lindo chute de 3 dedos para vencer Alisson e abrir o placar. Encontrando dificuldades, o Brasil pouco criou. A principal chance logo após o jogo foi com Guilherme Arana, que viu Júnior Alonso tirar um empate em cima da linha. Depois disso, Lucas Paquetá, Endrick, João Pedro e Vini Júnior chegaram com perigo, mas sem conseguir empatar o jogo. Por outro lado, com um placar favorável, o Paraguai aposta nos contra-ataques e assustava o Brasil. Isidro Pita e Enciso fizeram boas jogadas, mas não conseguiram ampliar o placar. O Brasil começou com um resultado importante, mesmo sem jogar bem. Na última sexta-feira, a seleção bateu o Equador por 1-0 no Couto Pereira. E nessa terça, um tabu foi criado. O Brasil não perdia para o Paraguai. Um tabu foi quebrado. O Brasil não perdia para o Paraguai há 10 jogos desde 2008, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Com a derrota, o Brasil perdeu uma posição na tabela das eliminatórias. Ultrapassada pelo Equador, agora a seleção ocupa a 5ª posição do torneio, com 10 pontos conquistados em 24 disputados.
Por outro lado, o resultado alçou o Paraguai para a 7ª posição, com 9 pontos. Com isso, a Albirroja está se classificando para a repescagem mundial para a próxima Copa do Mundo. E, batendo recordes também, quebrando tabus, a Colômbia voltou a vencer a Argentina depois de 5 anos, pelo placar de 2-1. O jejum foi quebrado no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. Com todo o apoio da torcida, os jogadores da Colômbia demonstraram muita vontade contra os atuais campeões da Copa América no primeiro encontro, depois da decisão protagonizada pelas duas equipes em julho deste ano. Yerson Mosquera fez o primeiro para os donos da casa, Nico Gonzalez empatou para os argentinos e Rames Rodrigues, que foi o destaque da partida, fez o gol da vitória por 2-1 da Colômbia. E a Colômbia conquistou a vice-liderança das eliminatórias com 16 pontos. A Argentina segue sendo a primeira seleção colocada na tabela com 18 pontos, E a gente vai ter que ficar dando a notícia da Colômbia e da Argentina se destacando, enquanto o Brasil ocupa a 5ª posição, perdeu e decepcionou aí muitos brasileiros. Vamos ver como vão seguir os próximos jogos, A gente tá tentando torcer pela seleção brasileira, mas tá difícil, não? Pois é. E o bolão que a gente tinha feito ontem não chegou nem perto, Furou total. Acho melhor a gente parar de fazer. Eu acho que é melhor desistir, a gente tentar jogar na Mega. Quem sabe a gente tem mais sorte, porque olha, apostar na seleção tá difícil. Tá difícil, E além disso, a Bolívia voltou a vencer fora de casa pelas eliminatórias, algo que não acontecia há mais de 3 décadas. A vitória foi sobre o Chile no Estádio Nacional de Santiago por 2-1. Gols do atacante Algaranás aos 12 minutos do primeiro tempo e do meia Miguelito aos 45. E o Equador venceu o Peru por 1-0 nesta terça-feira no Casablanca, em Quito. Atacante do Internacional, Ener Valencia fez de cabeça o único gol do jogo no segundo tempo. Os equatorianos terminam a data FIFA na zona de classificação para o Mundial e os peruanos seguem afundados na lanterna. E além disso, hoje tem Copa do Brasil. Opa! Pra matar todo mundo do coração. Em partida que abre a volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude nesta quarta-feira, às 21 horas, na Neoquímica Arena. No jogo de ida, em Caxias do Sul, o Juventude derrotou o Corinthians por 2-1. Dessa forma, o time corintiano precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para avançar à semifinal e encarar Flamengo ou Bahia. Vitória por 1 gol de diferença leva para os pênaltis. Assim, nova vitória do Juventude ou empate classifica os gaúchos. O Corinthians pode enfrentar um desfalque importante para o jogo contra o Juventude. O atacante espanhol Héctor Hernández está no departamento médico com estiramento no músculo posterior da coxa direita e é tratado como dúvida. Desde a lesão contra o Flamengo, ele segue em tratamento e sua presença na partida dependerá da atividade final desta terça-feira. Sem Héctor, Yuri Alberto deve voltar ao time titular. O Corinthians também não contará com o zagueiro Kaká e com o lateral direito Mateuzinho, suspensos, nem com os novos reforços André Carrillo e Memphis Depay, que não foram inscritos para essa fase. E o Atlético Paranaense joga contra o Vasco em casa às 21h30 no Liga Arena em Curitiba. No primeiro duelo entre as equipes, o Vasco da Gama cumpriu o favoritismo em São Januário, vencendo por 2-1 e tendo a vantagem do empate neste confronto. Em caso de triunfo do Atlético por 1 gol de diferença, a disputa por vaga nas semifinais será realizada nas penalidades máximas. Ou seja, muita emoção, tem chance aí de ter pênaltis nos jogos. A gente vai dar os resultados amanhã. É tudo com emoção mesmo. Tudo com emoção. É bom, eu gosto assim. Agora, falando em emoção, lembra daquele garoto que improvisou uma vara pra fazer salto, um colchãozinho e tudo mais? A gente deu essa notícia aqui? Lembro. Olha só que legal. O garoto viral atingiu 77 milhões no perfil na web e criou uma vaquinha de R$350 mil pra construir uma pista de salto. O atleta piauiense Moisés da Silva, de 13 anos, criou uma vaquinha para angariar fundos para a construção de uma pista para a prática do salto com varas em sua cidade, Curralinho, no interior do Piauí. Com 77 milhões de visualizações no seu perfil, o perfil oficial do garoto pretende arrecadar a quantia de R$350 mil. Na postagem, a especificação dos custos orçados pelos responsáveis de Moisés renderam a quantia. O perfil oficial de Moisés no site que arrecada finanças aponta que dos 350 mil já foram arrecadados R$ 5.516,94 e que 129 pessoas apoiaram a causa. Em agosto deste ano, Moisés fez sua estreia em competições
chanceladas pela Confederação Brasileira de Atletismo. Depois de viralizar por praticar de forma improvisada o salto com varas, como a gente mostrou aqui, inclusive o vídeo dele praticando com um colchãozinho, né? Ele teve a oportunidade de participar do troféu Norte-Nordeste de Atletismo Sub-16, disputado em Natal, no Rio Grande do Norte. Na segunda etapa do torneio, Moisés ficou na 6ª colocação e atingiu 2,50 metros, sua melhor marca. Viu só? Impressionante. Valeu a pena ele treinar improvisado ali. E tomara que ele consiga atingir, pelo menos se não tudo, uma boa parte desse valor da vaquinha para deixar de improvisar e treinar de verdade, né? Com os equipamentos certinhos. O legal da internet hoje é que você pode viralizar e, de repente, mudar de vida, né? Exatamente. Pode sim, ser impulsionado para realizar um sonho. Sempre bacana isso. Bom, agora são 6h20 aqui na Prever FM. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo do primeiro jornal e já voltamos. A sua cidade no primeiro jornal. Prever FM 6h24, estamos de volta e o assunto agora é assédio eleitoral, Juliana. O chefe do cartório eleitoral de Botucatu e região, Igor Ignácio, falou ao primeiro jornal sobre essa prática que pode ocorrer em período de campanhas eleitorais. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu e Itatinga-Pardinho. Temos nos aproximado das eleições e é comum, né, que os candidatos queiram fazer o máximo possível de visitas, inclusive em empresas, né, para ali apresentarem suas propostas e as suas ideias. Contudo, principalmente por parte dos empregadores, tem que ter muita parcimônia para que haja uma liberdade de expressão e de opinião por parte dos empregados, né, que esses não sejam coagidos a votar em candidato A, B ou C, pois isso poderia configurar um crime eleitoral, inclusive um crime ali passível de ser instaurado um processo na Justiça do Trabalho. Então, muita atenção aos empregadores para que, ao permitirem a transição ali, né, a fala, né, de candidatos, seja de forma suave, sem nada de imposição, né, por parte do empregador para com os empregados. Combinado? E que a gente possa fluir da melhor forma possível até as eleições do dia 6 de outubro. Assunto importante a ser abordado, especialmente nessa época de eleições municipais, que a gente sabe que esse tipo de coisa, infelizmente, pode acontecer, né? Com certeza, tem que ficar bem atento às regras desse período. E tem também, agora, ó, Prever FM 6h25, tem também, continua rolando inscrições abertas, o 7º concurso de fotografia da FCA. A Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, com o apoio da Unesp e PROEC, promove concurso de fotografia com inscrições abertas até 30 de setembro. Haverá premiação aos 3 primeiros classificados em data e local a serem divulgados posteriormente. E as fotografias serão utilizadas nas diversas mídias e na divulgação das ações culturais da FCA e Unesp. O e-mail para obter informações é staep.fca@unesp.br e os telefones 3880-7267, 3880-7414 e 3880-7798. Prever FM 6h26, servidor da Prefeitura de Botucatu morre em acidente na rodovia Marechal Rondon. Um servidor da Prefeitura de Botucatu morreu em acidente no acesso à rodovia Marechal Rondon, SP-300, nesta segunda-feira, dia 9. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, um caminhão da Prefeitura de Botucatu estava descendo a serra no trecho entre Botucatu e Conchas, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu em um carro de passeio. O funcionário da Prefeitura que estava no caminhão, Sidney Aparecido Goes, caiu do veículo, foi esmagado por ele e não resistiu aos ferimentos no local. No carro de passeio estavam 5 pessoas, sendo 2 adultos, 2 crianças e um bebê de apenas 6 meses de uma família de Bofete. Ninguém do veículo se feriu. O caminhão estava carregado com materiais que ficaram espalhados pela pista. Equipes da perícia científica e da Polícia Militar estiveram no local. A concessionária já liberou o acesso à rodovia e as causas do acidente estão sendo apuradas. Em nota, a Prefeitura de Botucatu lamentou profundamente a morte do servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e informou que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. E a gente lamenta profundamente também pela morte dele, todo
apoio aí à família para passar por esse momento. Prever FM 6h27, o SESI Judô conquistou 8 medalhas em final do Campeonato Paulista Sênior. No dia 7 de setembro, em Itapecarica da Serra, ocorreu a final do Campeonato Paulista Sênior de Judô, que contou com a participação de 250 atletas. Ao final dos combates, o SESI São Paulo conquistou 8 medalhas e garantiu o 3º lugar geral no torneio. Do time do SESI Judô, destacaram-se Giovana Shimada, categoria até 52 quilos, e Eduardo Furuya, categoria até 60 quilos, que foram campeões em suas respectivas categorias. Isabelle Barreto, até 52 quilos, e Giovana Andrade, até 57 quilos, levaram a prata, enquanto Maria Paula, até 70 quilos, e Gabriel Dumalac, até 73 quilos, Caio Barbosa, até 81 quilos, e Guilherme Moraes, até 90 quilos, conquistaram o bronze. No total, o SESI Judô enviou 24 judocas para a final do Paulista Sênior, a segunda maior delegação da competição. Entre eles, 14 atletas competiram no masculino e 10 no feminino. E lembrando que esse SESI Judô que a gente está falando está sediado aqui no SESI de Botucatu. Então, muitos atletas estão se destacando, ainda vão se destacar, estão sempre participando de competições. E a gente vai buscar trazer aí mais informações. Inclusive é daqui que saiu o Michel, que foi para Paris. Sim, com certeza. Para as Olimpíadas, né? Exatamente. Prever FM 6h29, a Faculdade de Medicina de Botucatu cedia workshop de cordas eruditas para músicos e estudantes. No dia 14 de setembro, das 14 às 18 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu, será realizado o workshop Clube das Cordas Eruditas, para estudantes e músicos. O Clube das Cordas Eruditas tem se destacado no cenário botucatuense ao reunir músicos e estudantes de instrumentos de corda e arco. Em razão da pandemia de Covid-19 e suas restrições, houve a necessidade de interrupção na realização de eventos. Neste ano, o clube retornará com suas apresentações, agora com a colaboração do maestro Fernando Ortiz de Villati, regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu. A mudança também ocorre no aspecto didático das apresentações, buscando incentivar os jovens e os iniciantes para prosseguirem os estudos e, eventualmente, na escolha profissional. O workshop Clube das Cordas Eruditas irá se dividir em 2 partes. Na primeira será realizada a apresentação de 2 estudantes de violoncelo e viola do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo, que também irão relatar suas trajetórias estudantil e profissional, destacando o cenário nacional do mercado de música. Ambos vieram de projetos públicos de educação musical e são ativamente atuantes no cenário de música erudita paulistana. Na segunda parte, conjuntos de músicos de Botucatu se apresentarão e receberão comentários e sugestões dos acadêmicos e do maestro Fernando e outros convidados. Em entrevista ao Primeiro Jornal, o maestro Fernando destacou a relevância do evento para o debate sobre os variados gêneros musicais, além de ressaltar o valor da música para a sociedade como um todo. Hoy en día esos instrumentos eruditos, que son llamados eruditos, uno puede tocar música popular y música clásica. No existe más esa división de erudito y popular. Existe lo académico. Ya sea un músico popular o un músico erudito, este Clube das Cordas está abierto para todas las personas que quieran venir a aproveitar esa oportunidad, ya que va a mostrar la importancia de tener ese camino educacional, pedagógico, ya sea en un conservatorio, ya sea en una facultad, donde yo puedo hacer MPB o música popular brasileira, internacional, o puedo hacer música clásica, Beethoven, Tchaikovsky. Yo acho que es muy importante que la sociedad, nuestros jóvenes de hoy, que hoy en día esa globalización, la internet y la tecnología nos da la posibilidad de poder tener la Filarmónica de Berlín en nuestro celular asistiendo ao vivo, de repente en una transmisión, como podemos ver el grupo Metallica se presentando en el último show que teve. No importa el género, ya sea popular o erudito, a música merece respeto, merece foco, merece concentración, disciplina. E a música tem que ser uma ferramenta para que nós seamos melhores seres humanos, melhores pessoas. Aprendamos a escutar. Para tocar um instrumento, a gente precisa escutar ao outro para tocar juntos em harmonia. O ser humano precisa se escutar, não brigar. Hoje em dia vivimos um mundo que primeiro brigam e depois se escutam. A gente precisa se escutar. Então, a música vem a ajudar em isso, a somar. E por isso são essas ações como Clube das Cordas Eruditas,
em um formato de workshop para poder trazer uma mensagem além da música, uma mensagem de vida. E ele também enfatizou o papel fundamental de eventos educacionais de música, como o workshop para a formação de novos músicos. Segundo o maestro, a formação musical é ampla e abrange desde a história da música até o domínio da harmonia. O encontro será uma oportunidade para que jovens músicos de Botucatu interajam com universitários da Unesp, além de proporcionar um momento de apreciação e celebração da música erudita. O evento também oferecerá certificado de participação, sendo uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar em cursos de música ou se preparar para concursos públicos. As inscrições para o evento podem ser efetuadas através do link www.inscrições.fmb.unesp.br. Para obter mais informações, contate a Patrícia Michetti pelo e-mail patrizia.michetti@unesp ou pelo telefone 14 99694 3870. A população em geral poderá assistir às apresentações dos conjuntos de músicos que ocorrem a partir das 16 horas. Muito legal, eu conversei com o maestro Fernando, ver toda a emoção dele de voltar a esse clube de cordas eruditas depois da pandemia, de ensinar música, de falar sobre música. É muito interessante também o fato dele citar essa divisão, né, que geralmente a gente faz entre música erudita e música popular, Sim. mas que no evento, em geral, eles abordarão os dois tipos de música, né? Com os instrumentos. E muito bacana a mensagem dele. Ele também destacou muito o cenário de música em Botucatu, né? A gente sempre fala que Botucatu é uma cidade privilegiada na cultura. Sim, sim. E ele citou isso em termos de música, né? Nós temos a Orquestra Sinfônica, temos a Orquestra do Instituto de Biociências. E vem crescendo aí muitas pessoas interessadas em música. E a população vai poder participar, né? Vai poder assistir, inclusive, essas apresentações lá na Faculdade de Medicina. Eu acho que Botucatu é uma cidade muito artística. É, muito culta, né? Eu acho. Eu acho isso bom, inclusive para as próximas gerações, né? As crianças que estão vindo aí, é bom que se envolvam com música, com arte, que isso melhora o ser humano. É verdade. Prever FM 6h35, Lagoa de captação do Rio Batalha atinge o menor nível nos últimos 10 anos em Bauru. Cidade completa 4 meses de rodízio. A persistente estiagem, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas afetaram o nível da lagoa de captação do Rio Batalha em Bauru, que registrou 1,08 metro no domingo, o menor dos últimos 10 anos. Às 12h20 desta segunda-feira, dia 9, o nível da lagoa de captação registrado no site do DAI era de 1,70 m, sendo que o ideal é de 3,20 m. Em nota, o DAI afirmou que acompanha a situação do abastecimento de água da cidade em tempo real, em especial o nível da lagoa de captação do Rio Batalha. A autarquia relata que essa situação, similar à crise hídrica de 2014, exige medidas de gestão para garantir o abastecimento da população. A cidade completa 4 meses de rodízio nesta segunda-feira. Entre as medidas de gestão estão novas interligações, operação com caminhões-pipa terceirizados para reforçar o abastecimento dos reservatórios e ações em parceria com o Departamento de Água e Energia do Estado. Além disso, a fonte do rio, localizada na Serra da Jacutinga, em Agudos, tem reduzido de forma extrema, o que afeta diretamente o abastecimento de regiões atendidas pelo Rio Batalha. Atualmente, o DAI afirma que a captação está no menor volume possível, em 200 litros captados por segundo, com o objetivo de manter a lagoa estável. Prever FM 6h36 e o fogo continua, ameaçando o observatório no interior de São Paulo, que é referência em economia. O incêndio, que atingiu uma extensa área de vegetação próxima ao Pico das Cabras, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, já dura pelo menos 12 horas. O fogo começou na noite de segunda-feira, dia 9, e se estendeu até essa manhã de terça-feira, dia 10. O local fica na estrada do Capricórnio, que liga a metrópole a Morungaba, e está com trechos bloqueados. A Defesa Civil de Campinas confirmou à EPTV, afiliada da TV Globo, também na manhã desta terça, que há risco das chamas chegarem até o Observatório Municipal João Nicolini, que é referência no Brasil em astronomia, né? No caso, é astronomia. O fogo também atingiu uma área do Parque Pico das Cabras, que já fica na área de Morungaba. A poucos quilômetros de distância, outro foco de incêndio também bloqueou a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, entre a cidade e Itatiba.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas. Há 2 semanas, uma série de incêndios formam uma cortina de fumaça em várias cidades do estado de São Paulo. As causas são as altas temperaturas e o tempo seco, mas em alguns casos, como no Pico das Cabras, há, segundo os bombeiros, a hipótese do fogo ter sido provocado. Mais uma vez, moradores do entorno da Estrada do Capricórnio auxiliaram o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no combate ao incêndio. O fogo perto do Pico das Cabras atinge 2 fazendas e uma área florestal perto da Estrada de Capricórnio. Por motivo de segurança, os moradores foram orientados a não acessar o local. O incêndio também atingiu a estrada da Coudelária, entre Campinas e Valinhos. A coluna de fumaça foi vista de longe e chamou a atenção dos moradores. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atuava no local às 21 horas. E é por isso que a gente não vê mais o céu. Exatamente. O fogo não para. O Brasil está coberto de fumaça. Quando para num lugar, começa incêndio em outro lugar, tá difícil respirar desse jeito. Pois é. Não é à toa que eu vi o pronto-socorro esses dias, e o pronto-socorro, um posto de saúde da cidade, cheio de gente com problema respiratório. É como o Tenente Aires falou, né? O fogo ocasiona outros problemas secundários. Exatamente. Juliana, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você não tem filho, mas você tem alguma criança na família? Pode ser eu. Você mesmo, você quer ganhar um PS5? Eu é isso? quero. Ah, tá. Então, ó, faz o seguinte. Se o seu filho aí, ó, você que tá escutando a gente aqui no Primeiro Jornal, tá sonhando com um PlayStation 5, ele pode ganhar aqui na Prever FM. Agora, se você aqui, ó, tá igual a Juliana querendo um PS5, esse é um Super PS5 com 2 controles e 2 jogos. É diversão garantida, dia e noite, sem parar. Acesse agora preverfm.com.br e se inscreva. O resultado rola dia 31 de outubro, é promoção PS5 turbinado. O Primeiro Jornal vai para mais um intervalo e nós já voltamos. Primeiro Jornal, Prever FM. E como hoje é dia 11 de setembro, o assunto não poderia ser outro, certo, Juliana? Certo. No século XXI, o acontecimento é universalmente conhecido por sua data, 11 de setembro. O nome refere-se ao dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos sofreram o maior ataque a seu território desde o bombardeio japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Na manhã daquela terça-feira de setembro, no primeiro ano do século XXI, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan e em Nova York, e chocou-se com o Pentágono, sede do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, em Washington, D.C., e outro caiu numa área desabitada no estado da Pensilvânia. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões. O 11 de setembro é considerado o ataque com o maior número de mortos da história. Além disso, foi uma tragédia que mudou em vários aspectos os rumos do mundo. Entre as vítimas havia centenas de estrangeiros, número que nunca foi determinado com precisão, já que muitos tinham dupla nacionalidade. Eram tanto americanos como cidadãos de outros países. Em cerimônias oficiais, como a que lembrou o 5º aniversário do 11 de setembro, em 2006, foi feita referência a mais de 90 nacionalidades, representadas entre 2.977 mortos. 3 deles eram brasileiros, e vários outros brasileiros que trabalhavam nas Torres Gêmeas sobreviveram. As investigações sobre os atentados começaram imediatamente. As autoridades apontaram como idealizador da operação o saudita Osama Bin Laden, líder do grupo islâmico Al-Qaeda. Na época, baseado no Afeganistão sob a proteção do então regime do Talibã, Bin Laden já era o mais perigoso e conhecido militante islamista do mundo. Ele estava na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI como responsável pelos atentados à bomba contra as embaixadas americanas em Nairobi, no Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia, em 1998, que deixaram mais de 200 mortos. O principal motivo apresentado por Bin Laden para sua revolta contra os Estados Unidos era a presença de tropas americanas na Arábia Saudita, onde estão as cidades de Meca e Medina, sagradas para os muçulmanos. Em 2011, o ex-líder da rede terrorista Al-Qaeda foi morto durante a operação dos Estados Unidos, realizada na cidade de Abbottabad, localizada próxima a Islamabad, capital do Paquistão.
Televisões ao redor do mundo cobriram o atentado com transmissões que se estenderam por até 5 horas. No Brasil, a Rede Globo foi a primeira TV aberta a mostrar um flash do atentado terrorista nos Estados Unidos às 9 horas e 52 minutos, apenas 7 minutos após o choque do primeiro avião na Torre Norte. A emissora pôs no ar as primeiras imagens que chegaram na CNN. Vamos relembrar a abertura do Jornal Nacional daquele dia. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. Foi realmente um grande acontecimento. Foi um dos maiores ataques terroristas da história, né? E vai continuar sendo lembrado mesmo após 23 anos, em memória das vítimas, de tudo o que mudou também na história dos Estados Unidos, na história do mundo, né? Toda a geopolítica mundial teve efeitos aí por causa desse atentado. E essa foi a lembrança que a gente trouxe aqui no Primeiro Jornal. Pra você ter uma ideia da proporção da coisa, eu me lembro que eu tava na escola na época, eu ainda estava na escola, e eu lembro de toda a escola, você vê, uma escola estadual em Santos, nada a ver com os Estados Unidos. Todo mundo foi dispensado, porque ninguém sabia o que estava acontecendo e o que podia acontecer depois disso. Nossa, que impressionante. Realmente, isso. todo mundo ficou em alerta, ficou todo mundo apreensivo com o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Foi realmente bombástico o negócio. Acho que todo mundo que presenciou vai se recordar e todo mundo vai pensar, nossa, o que eu tava fazendo naquele 11 de setembro? Exatamente. O Márcio, inclusive, conversando com ele ontem, ele me contou que veio a notícia primeiro do primeiro avião, mal ele tava dando a primeira notícia do primeiro avião, já chegou a notícia que o segundo avião tinha atingido as Torres Gêmeas. Então, foi tudo muito rápido, foi tudo muito grandioso e marcante, realmente. E olha só, os brasileiros ficaram sabendo tudo através dos profissionais de comunicação, né? Através da mídia. Sim. Que mostrou aí pra todo mundo, inclusive o Márcio. Deu a notícia aqui em Botucatu. Exatamente. Prever FM 6h48, Macaé Evaristo assume ministério com baixo orçamento, mas com programas e comissões de interesse do PT. A nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, deve assumir o comando da pasta na próxima semana. Filiada ao PT, Evaristo é deputada estadual em Minas Gerais. O Ministério dos Direitos Humanos tem um dos menores orçamentos da esplanada. Só fica à frente de mulheres, igualdade racial, pesca e empreendedorismo. No entanto, ele é visado pelo PT por executar programas e ações de pautas ligadas à esquerda e de interesse da militância petista. Em 2024, a pasta tem apenas 529 milhões de reais. O Disque 100, canal para denunciar violação de direitos humanos, possui cerca de 40 milhões de reais para funcionar este ano. Já os programas para a defesa das pessoas em situação de rua e catadores de materiais recicláveis estão previstos em menos de 10 milhões. Na última segunda-feira, dia 9, ao lado da ministra interina Esther Dweck, Macaé Evaristo realizou uma visita no Ministério em Brasília e conheceu os atuais secretários da pasta. Em entrevista, a nova ministra afirmou que é preciso sair do luto e ir para a luta, e que o primeiro pedido para secretários e servidores foi apresentar um diagnóstico das ações em curso para estabelecer prioridades. Além disso, ela defendeu as investigações sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida. É muito importante que os órgãos responsáveis, façam as apurações devidas. E é isso que a gente está aqui encaminhando. Acho que é preciso garantir o direito das pessoas, dos denunciantes, também garantir o amplo e pleno direito de defesa. E uma coisa que é muito importante, que a gente garanta a privacidade e o sigilo sobre os fatos, principalmente daquelas pessoas que foram lesadas.
Alguns pontos das principais programas da pasta da ministra são: Ruas visíveis. A proposta é uma política nacional para pessoas em situação de rua e conta com um plano de ação para ser implementado até 2026. Com investimento inicial de cerca de R$1 bilhão, o plano envolve todas as áreas do governo. Envelhecer nos territórios. Criado para garantir os direitos humanos à população idosa, o programa oferece formação profissional para aqueles que trabalham com a terceira idade. O programa está presente em 13 cidades brasileiras. A expectativa da gestão anterior era fechar o ano em 50 municípios. Empodera Mais, voltado para pessoas LGBTQIA+, é focado em profissionalização e inclusão no mercado de trabalho. O programa Retifica, que promove mutirões em parceria com as defensorias públicas estaduais para a correção do nome e gênero para pessoas transexuais e não binárias. Cidadania Marajó, para combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na Ilha do Marajó. A pasta realizou um diagnóstico inicial e instituiu um fórum permanente e uma ouvidoria. Viver sem limite. Ao total, são 95 ações para a promoção de políticas públicas para pessoas com deficiência, sendo que 11 delas foram concluídas. Algumas das comissões do Ministério lidam com questões da ditadura militar, entre elas a Comissão da Anistia, criada em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, para reparar as vítimas ou familiares de perseguidos durante o regime militar. Entre 2019 e 2022, no governo de Jair Bolsonaro, 95% dos casos foram negados. Comissão de Mortos e Desaparecidos. Em julho, o presidente Lula reinstalou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, cujos trabalhos haviam sido encerrados no governo do ex-presidente Bolsonaro. A comissão trabalha na investigação e identificação de pessoas mortas ou desaparecidas em razão de atividades políticas. Prever FM 6h52. São Paulo tem a pior qualidade de ar pelo segundo dia consecutivo entre grandes cidades do mundo. A qualidade do ar em São Paulo, nesta terça-feira, foi a pior pelo segundo dia consecutivo entre 120 cidades monitoradas pelo site suíço IQAir. Nessa segunda, a capital paulista já tinha alcançado a posição. A lista só inclui grandes cidades. A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade do ar e organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo, com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos também. Com registro de 158 no índice usado pelo site, a capital paulista superou Kinshasa, na República Democrática do Congo, e Dubai, nos Emirados Árabes. Completam a lista das 5 cidades com ar mais poluído: Delhi, na Índia, e Jerusalém, em Israel. A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo está classificada como muito ruim pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nesta terça-feira, dia 10. Este é o nível baixo do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por 5 fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. A qualidade do ar está muito ruim devido à suspensão de material particulado, segundo o órgão. Isso acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes por conta da estiagem e ventos fracos, acrescenta. Nesta classificação, de acordo com a CETESB, pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. A população em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre. O tempo seco e a onda de calor em pleno inverno devem continuar em São Paulo, ao menos até domingo, segundo a previsão do tempo. De acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura Paulistana, os modelos numéricos de previsão estendida apontam entre a noite de domingo e o início da próxima semana que podem ocorrer chuvas irregulares, rápidas e isoladas, com baixo potencial para alagamentos devido à propagação de uma frente fria pelo litoral paulista. Segundo dados dos meteorologistas do CGE, o último registro de chuva na cidade ocorreu nos dias 24 e 25 de agosto. Prever FM 6h54, o Brasil é o segundo país que mais reduziu o investimento público em educação, aponta o OCDE. O Brasil foi o segundo país que mais reduziu o investimento de recursos públicos em educação entre 2015 e 2021. Nesse período, o percentual dos gastos públicos relacionados à área passou de 11,2% para 10,6%. Os dados são do relatório Education at
At a Glance, produzido pela OCDE, a Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e foram divulgados na manhã dessa terça-feira, dia 10. O documento analisa uma série de indicadores educacionais de 48 países. Apenas a Argentina teve maior recuo de gastos públicos com educação, com uma redução de 5,2% do investimento. No Brasil, a queda de recursos para a área foi de 2,5%. De todos os países analisados, apenas 7 reduziram os valores de recursos públicos usados em educação. A maioria deles aumentou o investimento, ainda que possam ter diminuído o percentual de gastos públicos para a área em relação ao orçamento total. Além de ter diminuído o gasto na área, o Brasil segue como um dos países com menor gasto por aluno na educação básica. E é realmente um problema sério, antigo nosso, né? Na verdade, investimento em educação é um problema antigo do nosso país. E é essencial, né, para o desenvolvimento do país, educação. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.